Ela pensou em expulsar injustamente um homem negro de uma concessionária de automóveis, mas se arrependeu amargamente. Clara sempre foi uma jovem ambiciosa. Desde muito jovem ela entendeu que para ter sucesso neste mundo é preciso ser astuto, competitivo e não deixar espaço para o fracasso. Nascida em uma família modesta, ela viu seus pais lutarem para sobreviver e prometeu a si mesma que sua vida seria diferente. Ela não teria que contar suas despesas, preocupar-se com o amanhã ou sofrer o peso da privação. Ela queria brilhar, ter sucesso, pertencer a esse círculo exclusivo de vencedores, aqueles que nunca tiveram que olhar o preço antes de comprar. Vendedora de uma das concessionárias de automóveis mais prestigiadas da cidade, Clara via seu trabalho não como um simples trabalho, mas como um trampolim. Ela sonhava em subir na hierarquia, passar de vendedora a executiva e, então, talvez um dia, administrar sua própria concessionária. Seu olhar sempre esteve fixo no modelo ideal: uma carreira brilhante, carros luxuosos, uma vida despreocupada onde seria admirada tanto pelo seu carisma quanto pelo seu sucesso. Ela dominava a arte da persuasão, sabia bajular os clientes, manipular as expectativas e brincar com as aparências. Seus colegas a respeitavam por sua confiança, sua capacidade de fechar vendas difíceis e seu talento natural para identificar compradores num instante. Mas por trás do seu profissionalismo impecável, Clara também fazia julgamentos silenciosos. Não que ela se considerasse racista, não, claro que não, ela nunca teria admitido isso, nem para si mesma. Mas, em sua mente, ela categorizou os clientes em diferentes categorias. Havia quem merecesse sua atenção imediata: empresários de ternos caros, celebridades locais, herdeiros cujos relógios valiam mais que um carro comum. Depois vieram os curiosos, aqueles que entraram para sonhar mas saíram sem comprar. E, finalmente, havia aqueles que ela subconscientemente considerava inadequados para este mundo de luxo. Não que eles não tivessem permissão para entrar, é claro, mas sim que ela duvidava que eles tivessem os meios ou a legitimidade para reivindicar esses veículos excepcionais. Naquela manhã, o sol batia com força na vitrine da concessionária, lançando reflexos dourados nos corpos imaculados. O espaço brilhava sob as luzes neon, cada carro resplandecente, cada detalhe pensado para evocar sonho e exclusividade. O cheiro sutil de couro novo pairava no ar e o brilho metálico da carroceria parecia vibrar sob a luz artificial. Clara havia preparado cuidadosamente. Seu terno ajustado abraçava suas formas com elegância estudada, seu cabelo estava alisado com precisão e seu batom era de um vermelho sóbrio, calculado para inspirar confiança e sedução. Ela controlava tanto a imagem que enviava quanto as fichas técnicas dos carros que vendia. Ela estava pronta para o dia, mas especialmente para esse cliente. Um empresário influente deveria passar por aqui pela manhã. Um homem que, segundo rumores, procurava um novo modelo para completar sua coleção. Um potencial comprador daqueles que nunca perguntaram o preço, que assinaram cheques sem discutir, pelo simples prazer de colocar uma joia na garagem. Clara era pronto para brilhar, pronta para fechar uma venda que poderia marcar uma virada em sua carreira. Ela aguardava a chegada desse cliente tão esperado quando outro homem abriu a porta da concessionária. Ele não era o que ela pensava que seria. Ele entrou sozinho, com uma abordagem comedida, uma confiança natural que não procurava impressionar. Ele usava um terno elegante, mas não extravagante, corte elegante, sapatos impecáveis, mas nada ostentoso. Seu olhar era calmo, observador, quase analítico. Ele se moveu sem pressa, seus olhos varrendo o espaço com interesse sincero, mas relaxado. Clara observou-o rapidamente, um olhar furtivo mas cheio de julgamentos instantâneos. Um homem solteiro, bem vestido, mas não o suficiente. Não é o perfil habitual dos compradores de luxo. Talvez um consultor, um funcionário de alto nível, mas certamente não um homem capaz de comprar um dos modelos mais caros do showroom. Foi um pensamento fugaz, quase inconsciente, mas que influenciou imediatamente sua atitude. Uma voz interior sussurrou: ele não pode comprar este carro. Mas o que o intrigou ainda mais foi que ele se dirigiu diretamente em direção a um dos modelos mais prestigiados do showroom. Um sedã preto cintilante, um modelo excepcional, com interior feito sob medida e acabamentos personalizáveis. Um veículo projetado para a elite. Clara franziu a testa ligeiramente. Esse tipo de carro atraiu verdadeiros conhecedores, clientes ricos que sabiam exatamente o que queriam e tinham meios para comprá-lo. Ela então decidiu intervir,
com seu sorriso profissional estampado no rosto, seu tom cuidadosamente equilibrado entre calor e autoridade. Ela se aproximou elegantemente, seu olhar exibindo uma mistura estudada de gentileza e controle. Olá, senhor. Como posso ajudá-lo hoje? Clara disse, seu tom gentil, mas um pouco condescendente, um sorriso educado estampado em seus lábios. Ela havia aprendido a controlar esse sorriso, a torná-lo perfeito, a dosá-lo apenas o suficiente para que a outra pessoa não tivesse a impressão de que estava sendo manipulada. Mas, na realidade, havia algo mais por trás dessa máscara de profissionalismo, um julgamento sutil, uma avaliação rápida. Ela examinou o homem à sua frente, analisando sua roupa, seu comportamento, tentando colocá-lo em um de suas categorias mentais. E pelo que ela viu, ele não correspondia ao arquétipo do cliente que ela imaginava que poderia comprar um carro de luxo. David lentamente virou a cabeça para ela. Seus olhos escuros, quase insondáveis, encontraram os dela, e um sorriso caloroso, mas discreto, apareceu em seus lábios. Um sorriso que não era o de alguém surpreendente ou inquieto, mas sim o de um homem que sabia perfeitamente onde estava e o que queria. Estou interessado neste modelo, em particular, disse ele calmamente, com a voz profunda, mas firme. Clara, embora internamente surpreendida pela simplicidade e clareza da sua resposta, não deixou transparecer nada. Ela esperava um início de conversa mais hesitante, sinais de incerteza, algo que pudesse justificar sua abordagem condescendente. Mas não foi nada disso. Ele não tentou se justificar e isso, paradoxalmente, colocou-a na defensiva. Ela respirou fundo para manter a calma e começou seu discurso de vendas. Suas palavras eram comedidas e profissionais, mas enquanto ela falava uma pequena voz interior começou a emergir, influenciada por seus preconceitos arraigados, mesmo que ela se recusasse a admiti-lo. Ela já havia colocado esse homem em uma caixa, provavelmente um sonhador ou comprador ocasional, mas definitivamente não é um comprador sério. Ela hesitou por um momento antes de fazer sua pergunta, um pouco mecânica demais. Você já pensou em dar uma olhada em outros modelos? Talvez opções um pouco mais acessíveis, dependendo de suas necessidades. A frase parecia inócua, mas havia um tom de condescendência que ela não conseguia esconder. Ela tentou oferecer-lhe uma alternativa, mas a sua mente, desligada das possíveis realidades de David, disse-lhe que este homem não estava pronto para se comprometer com uma despesa tão elevada. Era quase uma certeza, pelo menos em sua mente. David olhou nos olhos dela, com um brilho de espanto nos olhos, mas não reagiu com raiva ou mesmo com um gesto de impaciência. Ele permaneceu calmo, tão calmo que Clara, mais uma vez, sentiu-se um pouco inquieta. Não, estou muito interessado neste modelo. A voz dele era firme, mas sem nenhuma agressividade. Isso deixou ainda mais impressionante para Clara. Ele sabia o que queria, e isso parecia ser suficiente. Por algum motivo ela não conseguia identificar. Suas certezas estavam vacilando. Clara, embora perturbada pela sua calma, decidiu continuar. Ela queria a todo custo convencê-la a mudar de ideia, convencida de que a venda poderia lhe escapar se ela não insistisse. Seus olhos ficaram mais penetrantes, seu tom mais convencido. Sabe, às vezes outro modelo pode se adequar melhor ao seu estilo de vida. Ela até se permitiu um pequeno sorriso, pensando que estava agindo gentilmente, fazendo um favor a ele. David, que estava começando a perceber o escárnio subjacente em suas palavras, permaneceu impassível. Uma onda de aborrecimento passou por ele, mas ele não levantou a voz. Ele não era do tipo que se deixava levar pelas emoções. Garanto que é o que eu quero. Ele respondeu simplesmente. Ele não precisou explicar, mas o fez para enfatizar a urgência da situação. E sou totalmente capaz de comprá-lo. Deixou estas palavras escaparem-lhe dos lábios com uma calma desarmante, como uma simples verdade que pronunciava sem arrogância, mas com uma confiança inabalável. Clara, magoada com esta declaração calma mas firme, tentou recuperar o controle da situação. Ela apontou para o outro modelo que achou mais adequado, mas algo no ar havia mudado. Sua arrogância, embora bem controlada, penetrou em suas palavras, com uma leve ironia tingindo sua sugestão. Talvez seja melhor verificar isso com o nosso diretor, disse ela, quase desafiadoramente, pensando que ele nunca teria condições de comprar o carro. Ela não percebeu a seriedade do que estava dizendo, pois na sua cabeça era apenas uma simples sugestão, como ela sempre fazia.
Mas as palavras saíram mais frias, mais calculadas do que ela gostaria. David, agora claramente irritado, estava prestes a responder, mas se conteve, um sorriso malicioso aparecendo em seus lábios. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a porta da frente se abriu. Um homem entrou, acompanhado de outras 2 pessoas. Clara congelou. Ele não era como os outros clientes que cruzavam a porta da concessionária. Este homem era alto, carismático, vestido com um terno feito sob medida e de linhas impecáveis. Ele exalava uma aura de poder e autoridade, como um senhor da guerra calmo, e seus penetrantes olhos negros não eram os de um homem comum. O instinto de Clara disse-lhe imediatamente que ele não deveria ser subestimado. No entanto, ela não sabia quem ele era e isso a incomodava. Ela sentiu uma forma de respeito imediato, quase constrangimento com a intensidade do olhar dele. David então se levantou calmamente e caminhou em sua direção. O homem estendeu a mão e David apertou-a com firmeza. Trocaram algumas palavras em voz baixa, mas Clara só conseguia ouvir sussurros distantes. De repente, o homem de terno sob medida virou-se para ela. Um leve sorriso apareceu em seus lábios, um sorriso que parecia mais um sinal do que um simples gesto de cortesia. Olá, vejo que você conheceu meu parceiro. A voz do homem era profunda, marcada por uma autoridade calma. As palavras ecoavam pelo ar com um impacto que ela não podia ignorar. Clara, com o rosto pálido de repente, não teve tempo de reagir. Seus pensamentos ficaram confusos enquanto ela olhava para o homem à sua frente, e todo seu mundo pareceu parar em um instante de clareza gelada. Este homem, o estranho que ela tomava por um cliente comum, era na realidade muito mais do que um simples cliente. Era o dono da concessionária, um empresário reconhecido na indústria automobilística. Ele não foi apenas um dos investidores mais poderosos da região, mas também quem moldou a empresa, quem a impulsionou ao topo da hierarquia empresarial. David, por outro lado, era seu sócio, um homem respeitado, à frente de vários negócios de sucesso. Ela acabará de perceber seu erro de julgamento, e a magnitude dessa constatação a estava sufocando. Seu coração disparou, batendo nos ouvidos com uma intensidade quase dolorosa. Um calor embaraçoso invadiu seu rosto, suas bochechas adquirindo um tom vermelho brilhante que traía sua confusão. O silêncio ao seu redor tornou-se pesado, sufocante. A humilhação que sentia era palpável, uma onda de vergonha a invadia, fazendo-a quase tremer sob o peso dos seus próprios erros. Ela tentou se recompor, manter uma fachada profissional, mas suas palavras se perderam em uma tentativa desajeitada de pedido de desculpas, que ela já sabia ser insuficiente para reparar o que havia feito. David, com uma calma gelada, olhou para ela sem animosidade, mas com uma clareza de julgamento que a perfurou como um cutelo. Seus profundos olhos negros não procuravam humilhá-lo, mas estavam cheios de uma certeza tranquila, a de um homem que sabia exatamente o que acabará de acontecer e que não tolerava qualquer forma de ignorância ou arrogância. Você cometeu um erro, disse ele com uma voz comedida, quase imparcial, mas tenho certeza de que não o fez de forma maliciosa. Suas palavras soaram como uma verdade fria, sem raiva, mas tão precisas que Clara sentiu as pernas fraquejarem sob o impacto de sua própria falta de jeito. Não foi uma desculpa, foi uma observação. Ele não procurou destruí-la, mas não lhe ofereceu nenhuma fuga. David estava acima disso, acima do que ela pensava que poderia fazer ou dizer para recuperar alguma forma de controle. Suas palavras não estavam ali para colocá-la em seu lugar, mas para confrontá-la com sua própria limitação, sua ignorância, seu julgamento errôneo. O dono da concessionária, tendo observado a cena com gélida discrição, interveio então, com a voz assumindo um tom sério e solene. Não toleramos esse tipo de comportamento aqui. Ele fez uma breve pausa antes de continuar, suas palavras carregadas de significado. É importante que todos sejam tratados com respeito, independentemente de sua aparência. Os seus olhos pousaram em Clara com uma frieza imponente, e no seu olhar Clara sentiu toda a autoridade de um homem que construiu a sua fortuna no respeito pelos princípios que enunciava. Ele não estava lá para perdoá-la. Ele estava lá para lembrá-lo de que a moralidade e a integridade eram as únicas verdades que importavam neste universo. Clara, de repente, se sentiu minúscula. Um sentimento estranho, misturado com vergonha e confusão, tomou conta dela. Ela instintivamente acreditou que poderia manipular a situação a seu favor. Suas ações não apenas mancharam sua reputação,
mas também expuseram seus preconceitos profundamente enraizados. Ela agiu não com base na realidade da situação, mas de acordo com estereótipos que nem sequer se preocupou em questionar. Um véu de culpa cobriu sua mente, impedindo de encontrar as palavras. Ela estava ciente, com dolorosa agudeza, de que seu erro era muito mais profundo do que um simples desacordo. Foi um lapso de julgamento que poderia deixá-la com uma cicatriz para o resto da vida. David, observando a cena, acenou para ele, quase indiferente. Um gesto mínimo, mas simbólico, ofereceu-lhe a oportunidade de pedir desculpa, de corrigir as suas palavras, mas ficou claro que a situação era agora muito maior do que um simples mal-entendido. Clara percebeu isso, com uma pontada no coração. Não se tratava apenas de uma questão de humildade, mas de uma profunda consciência dos mecanismos sociais que ela nutrira inconscientemente. Poucos minutos depois, David e o dono da concessionária se afastaram para discutir negócios futuros, enquanto Clara ficou sozinha. Suas mãos tremiam levemente e sua cabeça estava baixa, como um fardo invisível pesando sobre seus ombros. O olhar dos demais funcionários pesava sobre ela, carregado de censuras silenciosas. Clara sabia, naquele preciso momento, que aquele dia marcaria uma viragem irreversível na sua carreira. A vergonha que sentia era palpável, mas mais ainda, sabia que a sua vida profissional acabará de ser, de uma forma ou de outra, marcada por este erro. A parte mais difícil ainda estava por vir. Como se recuperar depois de tanto intervalo? Ela foi confrontada com seus próprios preconceitos e este choque forçou-a a enfrentar a realidade. Ela agora entendia que admitir seus erros era o único caminho para uma mudança real. Mas esta mudança, por mais necessária que fosse, seria difícil, dolorosa e longa. Ela sabia que esse processo começaria com a aceitação de sua própria falha, a compreensão de que seus julgamentos superficiais não apenas haviam frustrado a situação, mas também a tinham feito magoar alguém que, mais do que apenas um cliente, merecia respeito e consideração. Clara comprometeu-se então, internamente, a aprender uma lição com este incidente, para nunca mais permitir que seus preconceitos governem suas ações. Mas mais do que isso, ela sabia que essa mudança não viria da simples consciência. Viria de um trabalho interior constante, de um processo de desconstrução dos pensamentos, dos hábitos, para que tal injustiça nunca mais aconteça. Seria um caminho difícil, mas ela estava disposta a segui-lo.